Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa quarta-feira, 28 de maio. Dia seguinte a uma vitória fundamental para as nossas pretensões nessa temporada. 1-0 para cima da Laú, com o estádio Newton Santos naquele clima de Copa Libertadores. E ó, duvidar do Botafogo em jogos de Libertadores tem se tornado um péssimo negócio. Ah, ficou com um jogador a menos, campeão. E ficou com um jogador a menos de novo, classificados. Vamos falar sobre esse jogo, porque olha, tem muita coisa bacana pra gente destacar. Só que, claro, tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, uma ótima quarta-feira pra você. Tenho certeza que assim como eu, tu tá com um sorrisão no rosto. Quando o Botafogo vence, ainda mais dessa maneira, aquece o nosso coração alvinegro, não é verdade? Peço por gentileza de saída que você deixe o seu like. Isso é bem importante para que esse vídeo aqui alcance cada vez mais torcedores e dessa maneira a gente consiga seguir crescendo. Inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações, assim você vai ficar por dentro de todas as novidades publicadas por aqui e ainda vai nos ajudar a alcançar a marca dos 60 mil inscritos, que vai ser super importante aqui para a história do canal. Dito isso, vamos em frente. Olha, que noite de Copa Libertadores, né? A atmosfera, o clima no estádio Newton Santos é muito diferente na competição continental. Na história do Botafogo na competição, são 2 derrotas e 2 empates apenas jogando em casa. Com mando de campo, o Botafogo manda, meu irmão, manda de verdade. Fez 1-0 para cima da Laú, tava com jogador a menos, numa infantilidade ali do Jair. Vai aprender, claro, né? Errou feio, sabe disso. Fez até publicação nas redes sociais pedindo desculpa. Mas deu certo. O Botafogo avançou. E avançou jogando bem, jogando bola, competindo. E olha, mais uma partida sob o comando do Paiva no Newton Santos, em que o Botafogo não é vazado. A gente está falando, minha gente, de 8 confrontos na nossa casa, 20 gols marcados, apenas 4 gols sofridos. É impressionante. Se você pegar essas estatísticas, é impressionante. E o Botafogo chegou a 12 na tabela de classificação. Ficamos na segunda colocação, mas é aquela velha história. Quem vier a pegar o Botafogo vai ter muitos motivos para preocupação. Inclusive, isso tem que ficar muito claro. O Textor precisa pisar no acelerador pensando nesse segundo semestre. Essa vitória para cima da Laú foi o primeiro capítulo de um segundo semestre que a gente espera seja vitorioso. Eu vinha falando aqui no canal, o segundo semestre é uma página em branco, ainda tem muita história para ser escrita. E o Botafogo, com essa classificação, deu um passo gigantesco para que a gente possa realmente imaginar, projetar algo muito melhor do que a gente viu nessa primeira metade do ano. A primeira metade do ano do Botafogo não foi legal, em termos de planejamento, de montagem de elenco, muitas lesões, vários problemas, instabilidade, torcida insatisfeita com o Renato Paiva, com o desempenho da equipe. A gente ainda tem coisas a melhorar, lógico. Essa vitória para cima da Laú não resolve tudo. O Botafogo precisa voltar a vencer fora de casa, precisa balançar a rede dos adversários jogando como visitante. Mas hoje, especialmente hoje, a gente tem que olhar para o resultado obtido, celebrar e, claro, já cobrar o Textor para que nessa segunda, terceira janela as coisas possam acontecer de forma favorável aos nossos interesses. Vai chegar o momento do Textor olhar para o Botafogo, passado o dia 24 de junho, quando ele vai ter a reunião com o DNCG lá na França, para resolver a vida do Lyon, o foco tem que virar para o Botafogo. Porque na janela do dia 10 de julho a 2 de setembro, é onde a gente tem que fazer acontecer para que o Botafogo, mais uma vez, possa brigar e brigar firme por essa Copa Libertadores. Já imaginou o bicampeonato? Eu não duvido desse time. O time do Botafogo é bom pra caramba. Pega o 11 inicial. John, Vitinho, Jair, Barbosa, Teles, Gregory, Marlon, Arthur, Cuiabano, Savarino e Igor Jesus. A gente não sabe se o Igor Jesus vai sair, se o Cuiabano realmente vai sair, se os jogadores, de repente, empolgados pela classificação, podem chegar para os seus empresários, para o Textor. Ó, espera até o fim do ano. Tô a fim de fazer parte aqui dessa campanha porque tô sentindo que vai dar título, hein? Não sei. Futebol, as coisas podem acontecer de N maneiras. Mas esse time do Botafogo, com esse 11 inicial, imaginando ainda a chegada de reforços,
Malandro, sim, podemos almejar coisas importantes nessa temporada. Destacar aqui também que a gente precisa elogiar o trabalho do Paiva e da comissão técnica. Eu ainda vejo nas redes sociais torcedores, por pura implicância nesse momento, pegando no pé do treinador. O Paiva ontem foi bem pra caramba na leitura do confronto. Ah, mas morreu com substituição ainda. Malandro, você viu o jogo contra o Capital? Você viu o jogo contra o Capital? Você viu o nível que os nossos reservas entregaram? O Paiva não precisa fazer todas as mudanças. Ele precisa fazer aquilo que é necessário. E ele leu muito bem o confronto na noite de ontem. O Botafogo ficou com um jogador a menos, ele passou o Gregory para a defesa, não fez nenhuma alteração, manteve a qualidade necessária, porque esse time já provou que com um jogador a menos, eles são capazes de conseguir a vitória. Nós fomos campeões da América com um jogador a menos. E nós classificamos agora com um jogador a menos. Porque esse time é bom pra cacete. Tu pega o 11 inicial do Botafogo, tem muita qualidade. O que foi a partida do Igor Jesus? O Arthur Reborn também bem pra caramba, malandro. Uma pena o segundo gol ter sido anulado. A comemoração do Arthur, incorporando o personagem do Arthur Reborn. Meu irmão, sensacional. Arthur, muito bom jogador, eu vinha falando aqui. A galera impaciente, esse Arthur não joga nada, muito limitado. Mais uma grande partida do Arthur, que participa do primeiro gol do Botafogo. Ele dá a pré-assistência, ele faz o passe para o Savarino. Por sinal, que passe açucarado do Savarino e que movimentação do Igor Jesus. Um gol do Botafogo que nasce de um chutão do goleiro adversário. A gente consegue brigar lá no alto com o Vitinho. Essa bola fica com o Botafogo. A gente trabalha e o Igor Jesus faz o gol. O gol do desafogo, o gol que a gente precisava. O Botafogo é melhor do que a Laú, não tem nem dúvida em relação a isso. Nos dois confrontos ficou muito claro que nós somos melhores. Porém, no primeiro jogo da Libertadores, o time ainda desencaixado, o time ainda não conseguindo assimilar na plenitude aquilo que o treinador deseja, acabou perdendo lá no Chile. Mas isso não muda o fato, o Botafogo é melhor do que a Laú. O time da Laú é fraquíssimo. Vencemos e convencemos, sim, vencemos e convencemos. Com um jogador a menos. Com um jogador a menos. Vale destacar ainda sobre o Arthur, o cruzamento que ele descola para o Cuiabano antes da gente abrir o placar. Infelizmente o Cuiabano ali não conseguiu dominar direito, mas seria uma grande oportunidade, com grande chance de sair o gol. Infelizmente o domínio não foi o melhor possível. O Arthur que faz o gol e é anulado, enfim, grande jogo do Arthur. Grande jogo, está crescendo junto da equipe. E sim, a gente tem que falar aqui, o time do Botafogo está evoluindo. Precisamos transportar esse bom nível de jogo para as partidas como visitante. Mas o time do Botafogo, sob o comando do Paiva, está evoluindo. Depois daquela vitória, com um futebol feio pra caramba contra o Carabobo fora de casa, o time se desenvolveu. O jogo contra o Capital é um capítulo à parte, foi com os reservas, o time foi mal pra caramba, time totalmente desentrosado, os reservas também ali não estavam no nível de intensidade mais adequado. Ainda assim tivemos oportunidades, mas desperdiçamos. O que é um retrato ainda da equipe como visitante. E é por isso que eu digo aqui para vocês, juntando contratações, e eu não estou falando de nomes bombásticos, nada disso, eu estou falando de bons jogadores. Bons jogadores, com tesão pela vitória, com mentalidade vencedora, juntando contratações. O Botafogo passando a vencer como visitante, porque oportunidades a gente tem que converter. Jogando na casa dos adversários, tem que converter. E o trabalho seguindo essa evolução, o Botafogo no segundo semestre entra forte para brigar por títulos. É claro que a gente tem que ver as movimentações de saída também da janela. Esse é um ponto muito importante. Esse é um ponto muito importante. O Botafogo tem que planejar muito bem chegadas e partidas. Provavelmente a gente vai perder jogador. A gente sabe disso. A chance disso acontecer é gigante. Mas a gente tem que planejar muito bem esses movimentos. Se o Igor Jesus for negociado, o atacante que chegar para o lugar dele tem que ser muito bom. Porque o Igor é muito bom. O Igor é foda. Ontem, em dado momento, ele era todo o nosso setor ofensivo. Todo o nosso setor ofensivo. O Igor puxava contra-ataque sozinho. Teve um lance que o goleiro faz a defesa, que o Igor, infelizmente, tentou uma cavada ali. Se ele bate rasteiro cruzado de canhota, ele poderia ter feito o gol. Mas ele tentou uma outra solução, de repente imaginando que o goleiro fosse sair nele.
Não deu certo, mas ele puxou o contra-ataque sozinho. Partiu para dentro da marcação, driblou o marcador e conseguiu a finalização. O Igor Jesus, cara, foi um monstro ontem. Um monstro. Um monstro, impressionante. O time do Botafogo, cara, tem tudo para fazer um segundo semestre espetacular. É torcer demais para que a diretoria acerte nas decisões, porque qualidade a gente já tem. Se você adicionar mais qualidade, se você entregar ao Paiva um banco mais qualificado, esse time vai entrar muito forte para levantar taças. Seja a Copa do Brasil, seja a Copa Libertadores, e sim, brasileiro não está perdido. Precisamos vencer o Santos agora, depois vencer o Ceará, e a gente pode ir para o Mundial de Clubes 6 pontos apenas atrás da liderança. 6 pontos, irmão, é tirável. Não duvidem desse Botafogo. Não duvidem. Não é a questão da Fênix? Das cinzas voltar no fogo vencer? Esse é o Botafogo que a gente quer e que a gente gosta, irmão. Esse é o Botafogo. Um Botafogo que não desiste. E desistir, irmão, jamais. Como diz a nossa faixa, sua torcida jamais se renderá. E outra, que belíssima festa feita pelo movimento Ninguém Ama Como a Gente. Belíssima, belíssima. Mais um mosaico que fica aí pra história, mais um mosaico que roda o mundo. Irmão, é assim que você constrói a imagem de uma torcida que, conforme a gente diz aqui no canal, quando quer, é foda. E todos os botafoguenses que lá estiveram no Newton Santos ontem queriam demais. E quando essa conexão existe, irmão, da arquibancada com o time, com a comissão técnica, quando essa sinergia tá presente, é muito difícil vencer o Botafogo. Muito difícil mesmo, e nós provamos mais uma vez. Continuem duvidando que o Botafogo continua vencendo e se reinventando. Vamos em frente, final de semana tem Campeonato Brasileiro e claro, a gente vai falar muito sobre isso aqui ao longo dessa semana. Mas hoje é dia de curtir essa vitória gigante do Glorioso em mais uma noite de Copa.